Boa noite a todos, boa noite aos amigos nossos aí da página Bauru Online Discutindo a Cidade. Hoje nós vamos estar aqui com a participação do Eduardo Borgo, que já tem uma boa experiência em questões públicas aí na cidade e é um forte candidato que nós estamos apostando na renovação aí da cidade. E a cidade vai ter a oportunidade de conhecer as propostas dele. E o Bruno Silva também está aqui. O Juarez não chegou ainda, porque está trabalhando, né? Ele está concorrendo, mas ele trabalha no setor privado e toda a cidade vai ter essa oportunidade aí. Eu passo a palavra aí já para os nossos amigos e eu vou estar desabilitando o áudio aqui. Bom, boa noite. Acho que a cidade já me conhece um pouco mais, né? Meu nome é Bruno Silva. Eu trago alguns conceitos mais liberais para a discussão política de Bauru, né? Eu sou empresário, sou estudante universitário e, principalmente, eu sou uma pessoa completamente inconformada com o panorama político da nossa cidade. Então, nesse sentido, nós propomos, inicialmente eu e o Gustavo, né? E depois outras pessoas foram sendo agregadas ao projeto, de ter uma plataforma, né, uma área de discussão onde a gente não tem um cronograma, não tem um rabo preso, cada um fala o que pensa, sempre com respeito, óbvio, e todos, sem exceção, vão ter direito de fala aqui nesse canal, tá? Aqui nessa página do Facebook. E em breve teremos uma plataforma no YouTube, né? E vamos expandir um pouco mais. Mas como o projeto ainda está no começo e está tudo muito atropelado, então a gente está começando de leve, né? Para ter um formato, pegar um pouco de experiência também. Mas em breve a gente vai expandir um pouco mais. Bom, eu vou falar aqui com o meu amigo, né? O Eduardo Borgo. Eu conheço ele já há um bom tempo, né? Na verdade, eu conheço ele desde a década de 90, comecinho dos anos 2000. As nossas histórias já se cruzaram assim na política de forma engraçada, eu diria. Mas estamos aqui porque vocês sabem que a democracia ela é barulhenta. E nesse sentido, agora eu passo a palavra para o Eduardo Borgo, advogado, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu admiro muito, e agradeço você por ter dado essa oportunidade para a gente conhecer você melhor, ok? Então vai lá. Olá, boa noite, Bruno, Gustavo, todas as pessoas que estão aí acompanhando a gente, um debate muito bacana, boa essa oportunidade para as pessoas conhecerem melhor os candidatos, as propostas. O Bruno comentou a respeito da passagem nossa, foi na época que então agora, né, o deputado Rodrigo apresentou o projeto da minha entrada dos estudantes, que esse projeto que acabei passando para ele. Eu disputei eleição para o centro acadêmico nesse 2000, lá na IT, e era uma bandeira nossa da juventude. Eu acabei apresentando esse projeto, deu uma repercussão violenta, até congresso, acho que da Uni, na época, da UEL, da Uni, que veio para cá com um show, acho que lá nas Nações Unidas, ali do lado do teatro, teve uma movimentação violenta naquele período. E sempre aí, desde... Na verdade, eu acompanho política mesmo desde os meus 16 anos de idade. Dentro, política partidária, política estudantil. Eu sou uma pessoa que acredita plenamente que a resolução dos problemas e a melhora da sociedade através da política. Não através de politicagem, né? Mas através de política séria mesmo. Graças a Deus, esse período em que eu acompanho a política, já ocupei alguns cargos, fui assessor jurídico já de políticos, mas não tem nada que macule a minha vida ou que suja a minha história. Não sou uma pessoa que nem o Sérgio Moro falava da biografia dele, muito pelo contrário, a minha é pequenininha, mas é limpa. Tá? Não tenho... Eu costumo falar, Bruno, não sei qual que é a linha, se me permite, mas não devo nada para vagabundo nenhum. E se entrar na Câmara, o pau vai comer. Foi muito engraçado esse acontecimento, né? Porque o Toledinho, assim,
ele já te odiava desde o primeiro ano, você sabe, né? Esse cara aqui, ó, peraí, deixa eu pôr, esse cara aqui, acho que no primeiro ano ele já começou a querer fazer auditoria na IT, E assim, né? O Toledinho virou para mim e falou assim: pô, Bruno, eu não sei qual que é desse cara. O que esse cara tem contra mim, né? Ele ficou inconformado. E pior que os dois sentavam juntos e tomavam cerveja. Né? Mas porque o que acontece? Essa questão da auditoria, a biblioteca da IT era num outro prédio. Tá? Então ficava difícil ali a mobilização. Então, a questão do Toledinho, eu não era inimigo dele, muito pelo contrário. Inclusive, acho que eu saí da faculdade, sempre tive muita dificuldade para estudar. Eu venho de muita luta, eu já trabalhei de servente de pedreiro, de motorista, de segurança, eu sempre fui à luta para brigar desde moleque, para conseguir estudar, para me manter. E eu não tinha nada, nunca tive problema com o Toledinho, com ninguém lá da faculdade. Mas é aquela questão, direito é direito. Entendeu? Como eu não vou chegar, por exemplo, se eu for um representante popular, se eu vier a ser eleito vereador, eu não vou chegar e brigar com o vereador ali, quebrar o pau. Você tem que sentar e conversar, debater política, tá? Mas dentro da lei e do direito, se fizer besteira, tá enrolado. Então, continuando. O que aconteceu naquela época, né? Você sabe, né? Eu já fui de esquerda, eu era comunista. Eu era todo trotskista, né? Mas é aquela coisa, né? Se você não é comunista na adolescência, você não tem coração. Mas depois dos 30, se você continua comunista, você não tem cérebro. E foi justamente esse o ponto de virada. Na época eu era presidente da UESB. E a Uni, ela achava não, né? Realmente aconteceu. Ela temia um efeito dominó com o projeto do Borgo. Né? Porque uma vez que Bauru derrubasse a carteirinha de meia entrada, que tinha monopólio da Uni, né? Isso poderia contaminar outros lugares e a Uni ia perder a única, né? Única fonte de financiamento dela. Se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho, se eu tivesse na época a cabeça que eu tenho hoje, eu estava do lado do Borgo. Mas o melhor de tudo é que 4 dias depois o Fernando Henrique baixou um decreto e extinguiu essa carteirinha. E assim, sim, Fernando, esse cara é ficha limpa. Esse cara não deve nada. Ele não deve nem a conta do boteco lá no... Isso é o nosso orgulho. Ele não deve nem a conta no boteco lá. O dia a gente fez churrasco lá, Borgo, esqueci o nome lá do... Lá no Nico. Nico, isso. Nem no boteco ele tem pendurado lá. Não devo, graças a Deus, não. Mas continuando. E a Uni, de uma forma assim, muito truculenta, né? Fechou a Nações, chamou banda, acho que era Paralamas do Sucesso, se eu não me engano. Foi um foguetório, passou anos em todas as escolas. Foi uma mostra de manobra totalmente despolitizada, ninguém sabia o que estava fazendo lá. Aí eu olhava assim lá na janela da Câmara, né? O Rodrigo com o olho desse tamanho, assim, né? E eu em cima do carro de som. Eu falava assim, gente do céu, que circo que a gente armou, né? E depois, assim, eu fui filtrando as coisas, eu conheci muita gente naquele dia, né? Muita gente de peso, muita gente importante, né? E eu sou uma pessoa que analisa muito, né? E conforme eu fui analisando as coisas, eu fiquei muito desgostoso com todo aquele circo, né? E desde então, eu me afastei da política. Esse foi o ponto que eu me afastei da política. Falei assim, não tenho estômago. E aí eu comecei a estudar, porque uma das minhas grandes paixões sempre foi política. E eu comecei a estudar a direita. Né? Eu falei assim, bom, se a esquerda não me satisfaz, né? Então eu vou começar a estudar autores de direita. E aí eu comecei atrás da escola de Chicago, conheci Hans Hope, Friedman, comecei a estudar Churchill, e aí eu comecei a achar essas ideias muito mais coerentes, né? Só para explicar essa passagem aí que eu tenho, que cruza a minha história do Borgo Rodrigo, tá? Eu vou começar te fazendo uma provocação, Borgo. O que fez você sair
da Endurb, né? Quando você trabalhava aqui na Endurb, se eu não me engano, né? Enfim, você era assessor do Gazeta. E o que você acha de quando as pessoas te indagam ou afirmam que você foi, digamos assim, convidado a se retirar da autarquia, né? Do serviço público, porque você estava usando aquilo lá de palanque eleitoral? Só para clarear, né? Na verdade, eu entrei nessa administração como diretor da Endurb, era para eu ser presidente da Endurb, tá? Ali, antes do governo assumir, o vice-prefeito me indicou como presidente da Endurb, tá? Nós éramos o partido que tinha feito vice-prefeito, vereador, tudo, e pela experiência pública que eu já tinha, chegou a me indicar como o presidente da Endurb. Porém, até hoje eu não entendi o porquê que não pôde. Disseram que é porque eu ia arrumar muito problema, tá? Que eu era um briguento, bom, enfim. Aí eu assumi a diretoria de limpeza pública, fiquei até março, finalzinho de março de 2018. Aí eu fui para a SEAR, tá? Virei secretário das administrações regionais. A SEAR, para quem não conhece, sempre foi conhecida aí como um cabidão de emprego, sem uma função definida, tanto é que o Tuga, na gestão dele, chegou a fechar a SEAR, tá? Porque não tinha ali um motivo de existir. E o segundo menor orçamento da prefeitura. A SEAR cuidava das associações de moradores, cuida ainda, né? Orçamento participativo e parte da zeladoria. Então, como é que funciona? Metade da cidade era de responsabilidade da Endurb, na limpeza, na capinação, e metade da SEMA. E quando eu fui para lá, a gente começou a fazer uma revolução ali dentro, sabe? Não tinha dinheiro para funcionário. O que eu fiz? Eu conversei com alguns secretários, com alguns servidores que estavam descontentes ali nas suas pastas, e falei, olha, quer ir para a SEAR? A gente está montando um time lá. Ah, eu vou. Então vamos lá. Juntou um, juntou outro. Nós montamos um time na SEAR. Conseguimos, acho que um caminhão e um veículo de doação da Receita Federal. Tá? Na Endurb tinha conseguido, acho que 2 caminhões e um carro, que eu fui atrás, que é engraçado, depois que a gente conseguiu isso, ninguém mais foi atrás da Receita para conseguir veículo. Eu consegui mais de R$1 milhão em veículo, de graça, para a prefeitura. 2 caminhões e um carro na Endurb e um caminhão e um carro na SEAR. Assumimos a capinação da SEMA, porque a SEAR ela era um quebra-galho. Então, metade era a Endurb, metade era a SEMA, e a SEAR ficava pingando, pulando de um lugar para o outro, sem saber onde é que ela trabalhava. Então eu falei, não já que estou aqui, que assumi essa missão, eu vou me dedicar, vou trabalhar. Chamei todo mundo, falei assim, olha, pode ficar tranquilo, vocês vão ter retaguarda, vão ter apoio do secretário, eu vou estar junto com vocês, tá, no campo, vou trabalhar junto com vocês, como eu fazia na Endurb. Lá na Endurb, só para retornar um pouquinho, os 3 gerentes que eram cargos de confiança, que poderiam ser contratados de fora da Endurb, os 3 gerentes eram servidores de carreira. Marcelo, Nivaldo e o Sidney. Tá? Não tinha assessor, o meu assessor, que era contratado pela DLP, na verdade, não ficava nem comigo lá. Quando eu fui na SEAR, poucas pessoas sabem disso, mas eu era o único secretário municipal que não tinha secretária, porque a secretária do secretário da SEAR fica no gabinete do prefeito. Então, na verdade, eu que cuidava de agenda, eu cuidava diretamente com a população. Computador eu usava o meu, celular o meu, carro o meu. Até o carro que eu fui atrás, que eu consegui lá, aquele linha para a SEAR, esse carro não ficou comigo. Eu era um secretário municipal que andava com o meu carro, pagava combustível e tudo. E o que acontece? Nós fizemos algumas reformulações lá na SEAR e fizemos os mutirões de limpeza, que a gente começou lá todo sábado, domingo, feriado, e eu ia junto. Por quê? Porque a liderança, não tem mais aquela ideia que liderança você impõe. A liderança você conquista. Não é porque você foi nomeado, está no Diário Oficial, que você é secretário municipal, que você vai chegar para o servidor que é subordinado a você e vai falar assim, olha, eu sou chefe, hein? Você tem que fazer o que eu mando. Não existe isso. O servidor vai falar assim, eu trabalho aqui no horário, bato o ponto e vou embora. Isso aqui não é obrigação minha. Então, o que eu fazia? E os servidores que trabalharam lá comigo são testemunha disso. Eu chegava 8 horas da manhã na prefeitura, eu não ia embora almoçar, eu saía quase todo dia, 8, 9 horas da noite, porque eu pegava serviço de outras secretarias, ajudei a fazer o projeto de lei da atividade delegada da Polícia Civil,
não era responsabilidade do secretário da SEAR. Ajudei a fazer a minuta do projeto de lei que permite à prefeitura fazer a limpeza de terrenos particulares quando o proprietário assim não o faz, tá? Depois mandando a multa e as contas para esse proprietário. E então fazia vários outros tipos de serviço que não era nem da secretaria, mas mesmo assim eu ficava lá no mínimo 12 horas por dia. Trabalhava de sábado, trabalhava de domingo, trabalhava de feriado, botava uma botina no pé e ia junto com o servidor, porque é o exemplo. Você tem que dar exemplo, porque a hora que o servidor ele vê o secretário com a mão na massa ali no sol e trabalhando, ele fica empolgado, porque ele fala, meu, se o secretário está aqui ralando junto, eu vou dar o máximo de mim. Então, quer dizer, quando você não tem dinheiro, o material precário, tudo arrebentado, a frota da prefeitura, todo mundo ali usa a criatividade, trabalha com gosto, tá um baita de uma equipe que nós formamos. Fizemos o aplicativo que ganhou prêmio de inovação na cidade de Garça, com uma equipe de servidores lá da TI. Vieram oferecer projeto para a gente de aplicativo ao custo de R$ 1.800.000. Nós conseguimos fazer isso aí com o trabalho dos servidores. Tá? Então, o que acontece? Eu falava assim, prefeito, eu trabalho 12 horas por dia, 13, 14 horas, sábado, domingo, feriado. Eu não concordo as pessoas na internet chamando todo mundo aqui de vagabundo. Eu estou trabalhando, sabe? Eu estou fazendo jus ao meu salário. Então, o que eu fazia? Um dos princípios que tem na Constituição, tá? Da administração pública, no artigo 37, tem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que eu fazia? Eu dava publicidade. Eu filmava e mostrava para as pessoas. Fala aqui, ó, a prefeitura está trabalhando. Essa é uma linha de uso das redes sociais que vários chefes de Estado fazem e a gente mostrava para o povo, olha, estou trabalhando, sabe? Eu não sou vagabundo. O seu dinheiro está sendo bem pago, a gente está tentando fazer as coisas. E dava publicidade. E isso aí deixou o vereador B da vida, né? Os caras, o Borgo está querendo aparecer, tal. A questão não é essa. A questão é que estava dando publicidade, mostrando que a gente estava tentando, pelo menos, alcançar a eficiência. E eu entendo que estávamos sendo eficientes, tá? Mas mostrando para as pessoas que estávamos lutando nesse sentido. E alguns vereadores, não vou citar nome, tá? Mas para quem lembra de quem ia tomar café na Coab, eram aqueles, tá? A turminha do café era a turminha que trabalhou para me derrubar. Ah, vá! O pessoal gostava do café e gostava também de pegar no meu pé. Eu não. É o pé de café. Eu não, é o pé de café. Entendeu? E então incomodava. Chegou ao ponto, acho que é a primeira vez que eu falo isso aí abertamente, de uma situação esdrúxula do prefeito chegar para mim e falar assim: Borgo, você é uma pessoa importante no governo e tem um certo vereador lá também que você vai ter que fazer as pazes com ele. Eu falei, mano, eu não tenho briga, eu não tenho nada pessoal, eu só não comungo da mesma ideia. Não, mas você vai ter que conversar com ele e tal. Aí, um certo dia, eu tô lá na chefia de gabinete, ele me chama e fala, vem cá, vem aqui, entra na sala, tem 2 vereadores lá, ele, ó, conversa com os 2 aí. Eu falei, pô, constrangedor, cara. Ele pegou, encostou a porta, saiu, eu olhei para esse vereador e falei, e aí? Você viu, eu emagreci pra caramba. Troquei de assunto, cortou, ficou lá 5, 10 minutos, enrolou, voltei e falei, ô, prefeito, tá tudo certo. Ah, vocês conversaram? Conversamos. Realmente conversamos com o regime, falando de... Você é advogado mesmo, é? Não, Bruno, eu não tenho nada, não é nada pessoal. Eu sou advogado, eu atuo na área criminal, faz 15 anos. Sabe, eu jurei, eu me comprometi em defender a Constituição, a lei. Estou fazendo a defesa do cara. Nesse caso, eu era secretário municipal. Se eu for vereador, se a população entender que eu devo assumir esse mandato, eu não vou chegar lá e ficar brigando pessoalmente para atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Agora, dentro da lei, mas dentro da lei, meu irmão, tem outras formas de pegar. Por exemplo, se eleito, pretendo, uma das primeiras atitudes minhas, é fazer uma visita de cortesia para o Ministério Público. Você sabe por quê, Bruno e Gustavo? Pelo seguinte, foi desviado 54 milhões da Coab. Esses 54 milhões atualizados está em 116 milhões de reais. Quem desvia 116 milhões de reais mata muita gente. Muitas pessoas morrem por isso. As pessoas estão falando assim, mas precisa de asfalto no meu bairro, precisa de
investimento na saúde, precisa de investimento na segurança. Só que quando se desvia 116 milhões de reais, é porque você está tirando da saúde, da segurança, da educação, do saneamento básico. Pessoal, aí, o Bauruense acompanhou, não tem. Só para finalizar, não vai ter investimento ano que vem, 46 milhões de dívidas. Então, quer dizer, vai prejudicar a cidade. Vai lá. Ô, Borgo, falando em cifras, eu quero destrinchar um pouco mais essa questão de valores, né? E também falar sobre isso que você falou. Na minha opinião, o político corrupto, ele é um genocida. Explico. Quando você tira um leito da saúde, quando você tira verba da segurança pública e quando você tira dinheiro do saneamento básico e de educação, você está condenando uma população à morte. E não é um, não são dois, não são três, são centenas. São milhares, às vezes, dependendo, né, da esfera de poder. Pode ser até milhões. E eu sou radicalmente contra a pena de morte, por motivos espirituais. Mas eu não consigo ter essa mesma posição para o político corrupto. A corrupção deveria ser considerada um crime contra a humanidade e também deveria ser considerada um genocídio contra a humanidade. Agora, o segundo ponto. Já que você falou em cifras, vamos falar da mata. Ó, só um adentro. Ô, Gô, já passo depois. Depois dessa aqui eu deixo você, tá? Só um adentro. O meu apartamento fica do lado do escritório do Borgo. Eu cansei de ver esse cara saindo do apartamento e passando um lixeiro, passando alguém da prefeitura, e os caras gritando em coro. E aí, Borgão? Ele é querido dentro da autarquia. Ele é querido dentro da Enurb. Eu já vi isso com meus olhos. Continuando. A gente teve uma empreitada aí, né? Eu meio que atuei nos bastidores, mas esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele foi lá para São Paulo com gripe, caindo pelas tabelas, para embargar, eu não sei se é esse o juridiquês correto, o precatório da mata urbana aqui do Jardim Colonial. Ela começou sendo orçada pelo valor venal, o que vai contra, né, a diretriz do Estado, que diz que o metro quadrado da mata urbana, ou área de interesse ambiental, né, ele deve ser pago o valor de metro quadrado rural. E aqui estava sendo pago o valor venal, e assim, até além do valor venal. E esses 130 milhões, né, quer dizer, não tem dinheiro, mas vamos pagar os 130 milhões, né? Caiu para um valor que realmente é o valor que vale, né? Mas, enfim, eu acho que você é melhor para explicar isso em as cifras do que eu. Solta a voz, Borgo. Na verdade, assim, o prefeito Rodrigo Agostinho, à época, ele fez lá uma desapropriação daquela área, uma desapropriação indireta, né? Essa seria aí a questão da discussão, se foi desapropriação indireta ou não. Mas eu sei que os proprietários daquele terreno ficaram ali proibidos de exercer a posse plena do local e entraram com uma ação de indenização na justiça, tá? Eles ganharam a ação, a prefeitura recorreu para o Tribunal de Justiça em São Paulo, perdeu e não entrou com recurso especial para Brasília, tá? No que essa administração entrou, o departamento jurídico entrou com uma ação rescisória, que é para tentar rescindir isso aí, depois tem a coisa julgada, e aí sim subiu o TJ e depois até o STJ, onde tinha um recurso especial com agravo regimental, tá? Seria ali o último recurso para tentar anular essa condenação. Eu já não estava mais na secretaria nessa época, eu entrei em junho de 2019 com uma ação popular por ofensa ao princípio da moralidade. Por quê? A gente tinha um entendimento que o valor que foi pago ali, a perícia que foi feita, o laudo pericial que foi feito, foi errado.
sabe? Eles basearam ali 80% da área da terra que eles levaram em consideração para chegar no valor do metro quadrado daquela área, eles pegaram a área da Zona Sul, poxa. A área com aviamento, com rede de esgoto, de luz, inserida mesmo dentro da área urbana com melhorias. Enquanto ali era um brejo, é um mato. É óbvio que aquele metro quadrado, que aquele valor era mais barato. E também levantamos a tese de que não poderia ter sido pago na integralidade, porque uma parte ali era para a área verde, área institucional e aviamento. Então, na verdade, no mínimo 45% ali não poderia ter sido pago. A partir do momento que a administração ela paga um valor que é indevido, tá? Ele não tem a disponibilidade sobre o dinheiro do povo. Ele não pode chegar lá e falar assim, mas eu vou concordar aqui com isso aqui e vamos pagar aí 130% a mais, que foi o que aconteceu. Então, no meu entendimento, é uma tese difícil de emplacar, concordo, tá? Pelo princípio da coisa julgada, porque a prefeitura já tinha perdido e já tinha transitado em julgado os recursos, tirando a ação rescisória, tá? Eu vou tentar simplificar aqui para quem assiste, que é leigo na área do direito, para entender. Então, a ação mesmo ali terminou, transitou em julgado, e a minha tese era a seguinte, em que pese o trânsito em julgado dessa ação, feriu o princípio da moralidade. E quando fere o princípio da moralidade administrativa, tem-se uma sentença inconstitucional, porque está contra o princípio da moralidade da Constituição. E a coisa inconstitucional, ela não transita em julgado. Foi a minha tese, tá? No que eu entrei com a ação popular, o Ministério Público, através do CAEX, que é o órgão especializado do MP, fez uma perícia e comprovou a nossa tese. Ou seja, a prefeitura pagou, foi condenada no valor de 120%, 130% a mais do que vale aquela área. Bom, aqui nós perdemos em Bauru, foi para São Paulo, e aí foi essa briga, né? Eu fui lá despachar com os desembargadores para tentar emplacar essa tese, porque dando certo é um benefício para a cidade de 30 milhões de reais. Se for pegar o que o Rodrigo Agostinho, o deputado Rodrigo Agostinho e o deputado Capitão Augusto trouxe para Bauru, não chega nem perto desses 30 milhões que um mero cidadão, um simples cidadão, está tentando lutar na justiça. Bom, finalizando, a prefeitura, diante disso, ela desistiu do recurso que tinha no STJ, reconheceu a dívida, parcelou a dívida, mesmo sabendo dos 120% a mais, e ainda pagou já 2 parcelas. Então, resta, na verdade, a nossa ação na Justiça. O Tribunal de Justiça também não aceitou, tá? Foi uma sustentação oral, onde a gente via, eu gravei, coloquei para quem tiver interesse, está no meu site, www.eduardoborgo.com.br, e você vê ali na fisionomia dos julgadores que eles estavam incomodados. Mas, quer dizer, eles não quiseram trabalhar no sentido de flexibilizar a coisa julgada, tá? E, por fim, para quem fala, mas o Borgo inventou uma tese, não, porque a minha tese tinha amparo no processo com repercussão geral no Supremo, e nós tivemos 6 pareceres favoráveis do Ministério Público, tanto aqui dos promotores quanto do Procurador de Justiça em São Paulo. Mas estamos recorrendo, entrei com embargo de declaração e vou levar essa causa ao STJ e ao Supremo, tá? Aonde acredito que tenhamos aí uma grande chance de conseguir anular essa condenação e pagar o que é justo, sabe? Paga o que é justo. Eu não acho que não deva pagar. Eles têm lá aquela área, a partir do momento que o poder público fala assim, olha, você não vai, não é mais seu, agora é do povo, o proprietário fala, então me paga, me indeniza. É a mesma coisa o prefeito chegar na sua casa, do Bruno, do Gustavo, falar, agora nós queremos sua casa, nós vamos apropriar e nós vamos usar a sua casa para o bem da coletividade. Tudo bem, me paga, mas paga o que é justo. Não com 120% a mais. Tá? Então é nesse sentido. E estamos brigando em cima disso ainda. Vamos para o STJ, vamos para o Supremo, e se tiver oportunidade, pretendo até fazer a sustentação oral dos recursos nas instâncias superiores. Só para finalizar essa fala, e eu já vou passar a palavra para o Gustavo, só para explicar para vocês, tá, gente? O que acontece aqui é o seguinte: quando você tem, digamos assim, uma divergência em relação a pagamento, dinheiro oriundo de imposto, isso é inconstitucional, né? Não prescreve, né?
Então, o que acontece? Você pode ter recebido do governo um dinheiro, né? E esse dinheiro alguém está dizendo que é indevido, né? Se ele provar que é indevido, você perde o direito a esse dinheiro, né? Porque constitucionalmente, qualquer coisa que lese os cofres públicos, ele não prescreve, né? Pelo que o meu entendimento é mais ou menos isso. Tô errado, Burgo? Tá. Segundo ponto, né, que o Burgo acabou não citando. A área é fruto de uso capial, né? Ou seja, é uma área de poceiro, tá? Só para deixar vocês aí mais revoltados. Você, Gu. Muito bom, Borgo. Essas suas ações aí, muito relevante na questão da cidade. Eu tenho discutido isso lá no plano diretor. Eu faço parte, sou delegado lá, e eu converso com o pessoal. Eu falo assim, ó, tem pessoas que não são, que são simples e têm buscado na justiça para minimizar esse problema. Por quê? Essa ação aí, Borgo, ela foi o Marte ali para a gente, ali naquela questão da lei que nós vamos já julgar agora, na próxima semana. Nós vamos julgar ela e as pessoas entendem que a cidade está travando o desenvolvimento, sendo que a discussão no sentido faz o quê? Que nós temos áreas na cidade que podem ser utilizadas, entendeu? Que essas áreas aí, que foram as APAs, né? Não, área de preservação, não estão travando a cidade. Hoje a gente vendo essa crise hídrica, esse calor intenso, nós entendemos que a natureza é necessário. Mas estão legislando para quê? Para que, no sentido disso, as leis possam ser mais flexíveis, que nós viemos amparar nessa lei do Estado de São Paulo, não na lei do município, essa que o Rodrigo criou, mas sim na lei do Estado. E também, Borgo, eu queria conversar com você aqui, eu vi que o Juarez já chegou aí, que, como a gente mencionou, ele estava trabalhando, mas eu queria ver com você também, Borgo, a atuação e fiscalização frente às autarquias, tanto o Endurbe quanto o DAI. O que seria possível um vereador estar na frente dessa situação aí? Bom, uma questão aí de... O DAI, na verdade, é uma autarquia, né? A Endurbe é uma empresa pública, tá? Onde é uma empresa que o capital é 100% da prefeitura do município. A fiscalização você pode fazer em cima de balancetes, em cima das prestações de contas, em cima tem as prestações, as audiências de prestação de conta do quadrimestre, você tem como chegar e acompanhar. Se você não tem entendimento técnico para isso, você pode levar, na própria Câmara Municipal, tem lá o setor técnico que dá para fazer um levantamento. Outra coisa, o vereador ele recebe várias informações. Tá? Quem em Bauru não sabia, não tinha como provar, mas quem não sabia que tinha problema na Coab? Sabe? Daria para ter ido um pouquinho mais a fundo. Se eu não me engano, acho que o único que bateu mesmo forte foi o Meira. O Meira vem batendo nisso aí faz muito tempo. Tá? Então, a fiscalização, não só do DAI, da Coab, da Endurbe, da própria prefeitura, da Câmara também, por que não, da atuação dos vereadores, comigo não vai ter corporativismo. Ele fala, mas o vereador não investiga, o vereador vai investigar sim, sabe? Então, quer dizer, a fiscalização, Gustavo, você consegue atuar de tudo quanto é forma, você recebe informação privilegiada direto, e você pode também, por que não? Às vezes você não tem prova, um fator muito importante, nesse caso, a imunidade parlamentar, porque às vezes não é a imunidade que o povo acha, mas então o vereador ele não vai preso, ele vai preso, mas ele tem a imunidade pelas palavras, votos e opinião, então você pode usar a palavra quando você está sabendo de alguma coisa, ou preservando, às vezes, o direito de defesa, o princípio da inocência da pessoa, mas muitas situações você consegue ir a fundo, sim, inclusive convocando o servidor público para prestar esclarecimento
na Câmara. Para você ter uma ideia, quando eu fui diretor da Endurb, nos 3 primeiros meses ali eu entrei, eu sequei, nós, né, eu não gosto de falar eu, porque nós somos equipe, mas nós secamos as lagoas de chorume. Eu fui convocado para explicar na Câmara como é que eu consegui fazer num prazo tão curto por um preço mais barato que a administração passada. É uma ferramenta de fiscalização, a convocação do funcionário do servidor público. Então, não sei se é nesse sentido que você perguntou, se como exercer a fiscalização, eu entendo que é desse jeito. E outra, a minha atuação como advogado na área criminal, tá, é que nem o Meira, por exemplo, que é policial. Ele tem um faro, às vezes, para coisa errada. Na minha área, como advogado, na área criminal, a gente consegue também bater o olho e enxergar. Vai nesse sentido, sim, Borgo, porque a gente vê que os levantamentos do ex-presidente na Coab, eles perduram, já não é de hoje. Tem algumas legislações aí, alguns pleitos aí. Não perdura de hoje. Então, pelos órgãos competentes que tem na questão de fiscalização, pela questão da Caixa Econômica Federal, que é um órgão federal, e os desvios, acho que é muito difícil a gente engolir isso. E eu tenho batido direto nessa tecla, na questão do que a Coab, ela é uma empresa que já foi muito beneficiada aqui no município. Teve prefeito que utilizou dessa máquina aí para entregar bastante moradia. E hoje nós fizemos um censo aí, o prefeito Gazeta fez um censo, que apontou que mais de 12 mil pessoas não têm ainda a sua casa. Então, a gente podemos colocar a Coab para construir casa. Eu não sei de onde vem essa força política, eu não sei de onde vem. Eu acredito que as pessoas que não têm residência no município, que às vezes não têm condições de estar comprando aí desses grandes fornecedores, que hoje está tendo bastante. As pessoas não têm condição. Mas que a Coab possa trazer esse projeto de moradia de baixo custo, sustentável. Tem tanto projeto aí, Borgo, de mutirão. Eu tenho ouvido cada sugestão de pessoas que participaram já dentro da cidade de mutirão mesmo. A pessoa fala, aquele conjunto ali nós fizemos mutirão, foi em ano tal. Pegamos pedreiro, tal, a Coab forneceu terreno e tal. O prefeito foi, a força de vontade era maior. A cidade está precisando disso. Tem um déficit habitacional grande ainda. Infelizmente, eu estava vendo a matéria que saiu aí, mais de 300 e poucos milhões de dívida. A gente sabendo desse desfalque grande que foi feito lá. E nós vamos precisar de vereador, Borgo, que tenha coragem de fazer essa visita aí mesmo no Ministério Público. Tem que ter coragem, porque da forma que está, a gente pede renovação mesmo. Porque não é fácil enganar a gente. Não é fácil enganar a gente. O que acontece, Gustavo? O que acontece é assim, o pessoal pode perguntar, mas sabia, como é que você sabia que tinha isso aí? Você nunca foi atrás? Você suspeita, você escuta às vezes os comentários, mas você não tem, por exemplo, e é por isso que eu coloco meu nome também à disposição para ser vereador, você não tem instrumentos para convocar e para ir para cima e para cobrar. Outra coisa, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho 2 filhos para sustentar, tenho minha família. Eu levanto cedo e vou trabalhar, eu tenho meus clientes, tenho várias ações. A partir do momento que você entra na Câmara, você é remunerado para isso. Então, você deixa de exercer um pouco da profissão, você diminui o seu trabalho e passa a se dedicar ali na vereança, no mandato. Ali você fica específico, você está ali, você está ouvindo funcionário, você pede documentos, faz requerimentos, artigo 18, você foca em cima daquilo. Hoje, por exemplo, eu não tenho condição de focar, vamos supor, metade do meu tempo ou full time em cima disso, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar, eu tenho que ir escola das minhas crianças, plano de saúde, mercado, são os gastos que a gente tem. Então, eu tenho que exercer a minha profissão. A partir do momento que entra no mandato, você tem ali uma remuneração, e aí eu não vou deixar de advogar, tá? Não vou ficar dependendo da política, mas você consegue ali fazer um meio termo de cada um.
Ah, não sei, por mim eu queria ficar falando aqui a noite inteira, mas não quero ser indelicado do Juarez que chegou ali. Eu vou deixar vocês vão levando o que precisar, eu tô aqui para vocês perguntarem. Não, Borgo, faz necessária essa opinião sua, porque eu sou um servidor público e eu tive vendo a sua atuação ali na Seara. Eu parabenizava direto suas postagens e a gente não se conhecia assim, né? Hoje a gente já se conhece online e tem algumas reuniões para a gente fazer aí para o futuro. Eu torço muito pela sua. Por você ser eleito ali. Eu torço muito por você. Eu quero muito que a cidade enxergue a renovação. O nosso desejo dessa página é o quê? Que a cidade possa ver as pessoas que têm, as pessoas de qualidade para estar ali. Porque na cidade não pode ter corrupção, para a gente prosperar não pode ter corrupção. Porque o que a gente vê no Brasil hoje é a lama de corrupção e o que a gente não consegue desenvolver. Os projetos que tem, as faculdades, dá voz para esses estudantes, entendeu? Tem estudantes aí pujantes querendo legislar, querendo trazer projeto, arquiteto. Ó, tem a faculdade aqui, a universidade, a USC mesmo, eles desenvolvem projeto para a prefeitura de graça. É projeto sustentável. Nós estamos com o projeto do céu aí, onde a gente vai trabalhar direto com essas pessoas que estão se formando ali para trazer benefício para o município. Eu estou integrando bastante reunião dentro do plano diretor com pessoas que pensam a cidade para trazer melhoria nesse sentido. Então, vai ser uma corrente que nós estamos visando para os próximos anos, vai ser uma corrente entre o legislativo, o executivo e o setor privado também. E a questão pública é imensurável. Hoje eu vejo aí a questão da falta de água no DAI, e nós temos que legislar para isso também. Tem muitas questões que a gente precisa tornar isso como obrigatoriedade da autarquia. Nas questões da troca de hidrômetro aí, que é a obrigatoriedade da autarquia. Quem é o mais interessado é a autarquia. E a obrigatoriedade também da questão da caixa d'água. Tem residências aqui na cidade, Borgo, nós mudamos o assunto aí, mas tem residência na cidade de 40 anos que tem 500 litros ou 250 litros. Esse cara aí, cara, um dia ele fica sem água, entendeu? Então, nós não pode deixar a cidade nesse caos. A gente sabe, se você tiver uma reservação legal, dependendo do tamanho da sua família, se você racionar, você consegue passar uma semana sem água. Só com a água da caixa. Não é isso que a gente quer fornecer em tempo integral. Só que essas alternativas a gente tem que ter. Fica difícil para o executivo trabalhar também se as pessoas não tiverem uma caixa adequada. Ó, eu vou fazer Calma aí, deixa eu só fazer uma fala, porque você sabe que eu já tô quase virando abóbora, né? Eu quero fazer 2 anúncios aqui, tá? O primeiro é que eu consegui trazer a Calegari Motors aqui para nossa região, né? Infelizmente, por hora ainda não é em Bauru, porque a gente não tem segurança jurídica para tanto. Então a gente vai ter sim uma fábrica de supercarros na região, e também a gente vai ter uma fábrica de scooters elétricos na região. Existe uma parceria entre a Marco Polo e a gente quer levar isso daí também para ônibus elétricos, né? Mas ônibus elétricos de verdade, não isso que a gente tem aqui em Bauru, né? Que é para inglês ver, né? E a gente está fechando parceria com algumas indústrias pesadas para começar a trabalhar com fundição, mas é fundição assim de alto forno, uma coisa assim maior, grande. E também eu estou dando início, né? Isso aí é o primeiro pronunciamento que eu falo a respeito de uma transposição do rio Tietê para Bauru, né? E como que isso vai funcionar, né? Olha só como que vai funcionar. A gente tem, na verdade, eu escuto isso desde assim que eu me conheço por gente, que nós temos uma das melhores terras agricultáveis do mundo,
que é a Terra Roxa, ou Terra Rossa, que na verdade é uma terra que vem do magma, é uma terra assim, que tem muitos minerais, porque aqui na nossa região, né, vindo ali da cuesta de Botucatu e também dessa parte mais baixa aqui que vai até Jaú, a gente teve muita atividade vulcânica, né, assim, há milhões de anos atrás. Então isso fez com que o nosso solo tivesse muitos minerais, né? E por conta disso, a gente tem a intenção de unir, né, essas duas coisas, a crise hídrica em Bauru, que não vai se resolver tão cedo, vocês podem tirar o seu cavalinho da chuva, que nenhuma coisa que se faça a curto prazo vai resolver a questão. Então, como que vai funcionar esse projeto? Basicamente, é um escalonamento de uma transposição, né? É um projeto meu, né? Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo, e eu estou estudando em relação a isso. Funciona mais ou menos o seguinte: você faz o bombeamento para uma parte mais alta da propriedade. E ali você cria uma caixa d'água. Mas não é uma caixa d'água simples, é uma caixa d'água muito grande. E essa bomba é alimentada por painéis solares, né? Então você não tem o gasto de energia elétrica vindo da rede. Então você pode colocar ela em qualquer lugar. E o terceiro ponto é que esses motores de bomba serão fabricados ou análogos aos motores que a gente vai usar nas scooters ali na Calegari Motors. Então a gente vai usar um produto nosso, né, de fabricação da região. A tubulação vai ser feita de celulose, isso quem vai produzir vai ser a Bracel, e essa tubulação ela vai ser trançada ali na hora, né? É uma máquina especial que a gente está desenvolvendo ainda, mas ela vai com os rolos ali de papel e vai fazendo o trançamento para fazer o caminho, né, do cano, e por dentro desse cano esse cano não é aberto, ele é coberto, né, porque evitar perdas com evaporação. E por dentro desse cano vai uma impermeabilização, né? Então é um material renovável que a gente tem aqui na região, então não precisa comprar tubos de ferro, né? Ou tubos seja lá do que for, né? É uma matéria biodegradável, né? Que o tempo se deixar lá, ela se degrada. Os motores são elétricos e também não vão gerar poluição, enfim. É um projeto assim, pica, né? Mas a gente está em discussão aí, porque é muita gente, né? Mas a minha intenção é essa, tá? O Juarez está online, não tá? Como é que tá? O Juarez, ele mandou aqui, ele falou que tá tendo problema lá, caindo demais, e a câmera dele não liga. O que acontece? Ele vai mudar o celular e que vai que assim, como já passou os 45 minutos que a gente tinha provisionado, eu vou dar mais uns 5 minutos para ele aí, senão ele vai ter que ficar para a próxima vez, viu, Borgo? Gustavo, sabe o que eu acho mais interessante? Porque nós exploramos o Borgo demais. Não, mas enfim, a gente pode... Por mim, pode falar a noite inteira. A gente pode transferir ele para domingo, tá? O Juarez, né? Porque ele não vai ter tempo de fala. E aí a gente, né? Se o Borgo ele aí, rapaz. Olha o cara aí. Conseguiu? Juarez. Ufa, Juarez! Ufa, nego! Você é trabalhador, rapaz. Você é a cara do povo. É isso aí, cara. Isso aí. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Pô, mas enquanto tá página? Dando e o Covid permite. Só tem negão nessa página, meu? Oi? Tá chegando. Só tem negão nessa página? Os trabalhadores da indústria nacional. Motor do Brasil. Com certeza. Cara, seja bem-vindo. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite, Juarez. Seja bem-vindo aí à nossa live. Juarez. A gente vai abrir aí para você se apresentar, dizer quem você é, quais são suas propostas. Faz um resumão aí de você, mas a gente vai fazer uma outra live domingo para você ter mais tempo, tá bom? Então tá combinado aqui já ao vivo. Vai lá, Juarez. Eita lasqueira, hein? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Porque parece que eu tô com algum problema aqui. Eu tô te ouvindo.
Tá no microfone aí, Juarez. O que acontece é o seguinte, você tem que fazer duas coisas. Tá Ou você... difícil hoje, ele ali, viu? ó. Alguém tá ali, ó. hoje aqui. Ô, Juarez, ou você Ô, abaixa Juarez. o volume, ou você deixa o microfone mais longe da caixa de som. Bom, uma boa noite a todos, Carelli. Fico muito feliz de poder estar tendo isso. Espaço. Vixe, Borgo. Não deu certo. Ô, Juarez. Ô, Travou gente, dele, né? não. Desencana. Vai ter que configurar isso aí melhor. Tem pessoas Juarez. engajadas em não só pensar, mas levar... Ô, Gu, tira ele porque não tá dando. Isso. Legal. Tá, explica aí pra ele que depois a gente configura melhor, né? E Legal. faz uma no domingo. E vamos para as considerações finais, que já são quase 9 horas, Gu. Isso. O Borgo, nós tá disputando com o pessoal do futebol aí, cara. Você acredita? Nós tá disputando com o pessoal do futebol. Então, a publicidade, ela vem depois, e a gente tem notado aí que muita pessoa tem aproveitado essas lives aqui. O engajamento está sendo grande, né? Nós estamos trabalhando para isso. Mas tem sido muito proveitoso aí. Pode, ô Borgo, deixa suas considerações finais aí, o número seu, que eu também já expus também, e depois a gente acerta com o Juarez e a gente faz um domingo. Bom, o meu número é 17007. Eu costumo falar para as pessoas que chegaram na hora da urna e esqueceu o número, é só lembrar que é o Bolsonaro, que é o 17, que foi eleito pelo número 17, e o 007, que era o James Bond, né? Então, Bolsonaro e o James Bond. Óbvio que, apesar de eu ser uma pessoa mais centro-direita, tá? Eu não sou exatamente de direita, porque eu acho difícil você definir isso, porque, mas você é liberal, sou em alguns fatores, por outro lado, eu sou contra, por exemplo, a privatização do DAE, a privatização da Indurb, então eu prefiro não entrar em modelos assim pré-determinados. Eduardo Borgo, candidato a vereador, 17007. As pessoas quiserem conhecer melhor um pouquinho mais dos nossos trabalhos, das nossas ideias, para acessar o site, o www.eduardoborgo.com.br. E Gustavo, Bruno, parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo. É isso aí, cidadania é isso. Tá? Vocês não são candidatos, mas estão ajudando com o processo democrático através da exposição desse espaço para a gente expor aí os nossos trabalhos, as nossas ideias, o que a gente acha que do futuro e do município, que a gente pode contribuir. É legal, fica gravado isso aí, as pessoas podem entrar depois, mesmo as pessoas até que decidiram o voto, eu vou votar no Borgo, deixa eu dar uma olhadinha lá o que aquele cara pensa, vamos ver se é isso mesmo que eu quero, sabe? A única coisa que eu peço, porque sendo eleito ou não, eu continuo cidadão, sabe? Eu, além de eu amar essa cidade, é aqui que eu crio, que eu moro, que eu crio meus filhos, não vai votar em mim? Tranquilo, mas procura alguém que com passado limpo, com conhecimento técnico, sabe? Alguém que possa se doar para a cidade, sabe? Pessoas que pelo menos saibam compreender um texto, porque tem muitas pessoas ali que têm dificuldade, às vezes, de entender o que está votando, sabe? Se o vereador ele não sabe o que ele vota, ele tem dificuldade de entender um projeto de lei, fica complicado. Ele vai votar por quê? Porque o prefeito mandou? Porque ele tem cargo na administração e ele precisa dar o voto para o prefeito? Então não é assim que funciona. Então, gente, peço, por favor, tá? Peço o voto do cidadão, do eleitor, mas se não vai votar em mim, que estude a vida dos candidatos, levante o passado de cada um, veja o que cada um fez pela cidade e, no mínimo, sabe, ser honesto. Não ninguém está fazendo nada demais de ser honesto, é obrigação das pessoas de ser honesto, sabe? Eu tenho, eu falo que meu passado é limpo, porque eu estou concorrendo a um cargo público e pode levantar minha vida de frente para trás, de trás para frente. Aliás, depois que eu saí da CEAR, que acabei fazendo algumas críticas mais ácidas, as pessoas falam, mas por que você não fez antes, quando era secretário? Fiz.
E vocês acham que eu saí por quê? Então, na verdade, fazia as críticas, criticava, cobrava, orientava o chefe do executivo, mas cada um faz as suas escolhas e, às vezes, as pessoas acabam ficando refém das suas escolhas. Por isso que o povo, a população, nós, temos que eleger com consciência para não ficar refém das nossas escolhas, principalmente no momento tão delicado com que passa a cidade. Daria para a gente falar aí a noite inteira sobre projetos. Bauru tem saída, tá? Tem jeito, dá para fazer uma gestão diferenciada, e isso, quem tiver mais curiosidade, entra na minha página aí no Facebook, que eu tenho algumas entrevistas, alguns projetos. Eu fiz uma reunião, fiz uma matéria que eu publiquei no começo de janeiro, falando da criação do mega distrito com a criação do Fundo de Desenvolvimento, que inclusive o próprio atual prefeito agora ele vem nessa linha que eu tinha lançado lá atrás. Mas, gente, é isso aí. Obrigado, Bruno, obrigado, Gustavo. Parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo. E a população, dia 15 de novembro, 17007. Valeu. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais também. Olha, eu realmente tenho uma amizade com o Borgo, né? Eu não vou revelar meu voto, né? Porque senão eu posso me lindrar alguém, né? Não vou dizer que eu vou votar no Borgo ou no Meira, né? Que são duas pessoas que eu gosto muito, né? Acompanho o trabalho de longa data. Mas eu digo uma coisa: se tem um cara que você pode votar tranquilo em Bauru, esse cara é o Eduardo Borgo, né? E eu não me comprometo, não ponho a mão no fogo por quase ninguém nessa cidade. E o Eduardo Borgo é um cara que eu ponho. A segunda coisa que eu queria colocar aqui, né? Como consideração final. O Borgo ele foi muito acertado na fala dele em relação ao vereador ter que entender o que um vereador faz. O vereador não está aí para te colocar uma escola, né, colocar o filho na creche ou uma vaga em creche, ou então e você liga para o vereador, pô, você capinar um terreno aqui. Não. Isso aí tem as autarquias, você tem a SEMA, né, você tem a CEAR, né, nem sei se existe mais a CEAR, você tem a Endurb, você tem a Secretaria de Obras, né, para ir consertar uma rua na sua praça. O trabalho do vereador basicamente é fiscalizar e criar ou revogar leis, tá? Então, nesse sentido, não adianta você colocar lá, né, um cara chucro, né? Embora a sabedoria das pessoas não seja definida pela escolaridade dela, mas certos trabalhos o são, né? Então, não adianta você querer entrar na prefeitura para ser vereador, né, porque você é popular. Não adianta você querer votar em alguém porque se alguém te deu um gás, te deu uma cesta básica. Se um político chegar para você e falar assim, se você votar em mim, eu te dou uma cesta básica. Não seja burro, aceita, mas só que vota outro. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar de consideração final, tá? Obrigado de coração pela oportunidade, tá, Eduardo Borgo? Quero agradecer aqui publicamente o trabalho do Gustavo também, que ele que me arrastou para essa página, tá? E eu queria dizer e reforçar o nosso compromisso com a lisura e com o processo eleitoral democrático. Eu já falei uma vez e repito, o que a gente se propõe aqui é montar uma ágora bauruense, no estilo lá da Grécia Antiga, onde as pessoas sentavam, discutiam política de uma forma polida, educada, igual a gente fez aqui hoje, e que abra a ideia para debates, né? Eu não estou aqui para descascar ninguém né, publicamente, eu não estou aqui para fazer críticas a pessoas ou autarquias, eu estou aqui para discutir ideias políticas, tanto eu quanto o Gustavo, tanto quanto os nossos convidados. Eu sou o Bruno Silva e boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e beijo do Bruno. Isso aí, o agradecimento do Bruno, agradecimento do Borgo aí. É um imenso prazer, viu, Borgo, ter você aqui, dividir a tela com a gente, trazer suas ideias e as suas considerações pela cidade, porque toda a cidade vai ter a oportunidade de ver mesmo. Você já é conhecido, cara. Você já é conhecido, mas o nosso alcance é para aqueles que nós temos amigos em comum que não te conhecem. Mas os agradecimentos aí, e nós encerramos essa live aqui. Desejando uma boa noite a todos e até mais.